Façam um esforço aí. Lembrem-se algum professor na escola. Em alguma vez vocês ouviram falar sobre a continuação da viagem de Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral partiu de Lisboa com o destino, né? O objetivo dele era chegar às Índias. Mas no meio do caminho ele encontrou o Brasil. Quando ele sai daqui do Brasil, ele continua a sua viagem, vai até a Índia, enfim, acontece um monte de coisa. Você já ouviu falar do que aconteceu? Eu acho que é provável que não, porque esse é um assunto, fica os livros dos professores, assim, quem fala de história do Brasil faz. O que as pessoas fazem? Pedro Álvares Cabral descobre o Brasil, então praticamente a história de Portugal é abandonada. A partir daí, se fala da história de Portugal só no que estritamente se refere ao Brasil. É uma abordagem possível, mas eu acho que enriquece a história do Brasil tratar da história de Portugal de forma um pouco mais pormenorizada. Isso por quê? Porque se você pensar bem, o Brasil vai ser... Até hoje o Brasil é um irmão de Portugal, vamos dizer assim, né? Nós somos nações ligadas, né? Não tem como negar isso. E, pelo menos no período... Nos primeiros três séculos, a história do Brasil é a história de Portugal, né? Então, nós somos brasileiros, nós herdamos a religião cristã dos portugueses, nós herdamos a língua portuguesa deles. Então, assim, a nossa essência, né? Ou pelo menos eu diria assim, a maior parte da essência do que é ser brasileiro, nós recebemos dos portugueses. Então não faz sentido querer tratar o Brasil como se fosse algo independente de Portugal. De maneira que eu vou continuar narrando, então, episódios da história de Portugal, porque isso é falar da história do Brasil. Falar da história de Portugal no século XVI, XVII, XVIII é falar da história do Brasil. Não podemos falar só da história de Portugal quando tem uma relação direta, absolutamente direta com a história do Brasil, ou com o que se passou nessa colônia que pertencia a Portugal. É preciso dar uma atenção aos acontecimentos de Portugal que não estão diretamente ligados à história do Brasil. Por isso eu vou falar hoje para vocês sobre a continuação da viagem de Pedro Álvares Cabral. Então a esquadra dele, no dia 2 de maio, sábado, partiu para as Índias. Mas como é que foi isso? Veja, eu já falei que primeiro partiu para Portugal a nau de mantimentos, que foi pilotada pelo Gaspar de Lemos. Depois disso eu contei a história do degredado, que fica aqui. Tá. E um pouco depois dessa nau de mantimentos partir para Portugal, parte para o sul o restante da esquadra. Como para o sul? Pelo litoral brasileiro, eles foram descendo. E desceram 160 léguas, né? Uns 1.000 quilômetros mais ou menos para o sul. Mais ou menos na altura do Rio de Janeiro, Cabo Frio, eles pegaram em direção a sudeste, ou seja, indo mais ou menos para o sul e mais ou menos para o leste, mergulhando novamente no Oceano Atlântico. Uma coisa é certa, aqueles homens perceberam claramente que não se tratava de uma ilha. O Brasil, eles perceberam que aquela terra que eles tinham encontrado era um continente, era terra firme, como eles diziam. Bem, no dia 5 de maio, então, 3 dias depois da partida, saíram de Porto Seguro no dia 2 e só no dia 5 eles vão abandonar o litoral, né, mais ou menos na altura do Cabo Frio, e rumar em direção ao sul da África. No dia 12 de maio, existe um registro de que eles, a partir do dia 12 de maio, durante 10 dias, foi possível avistar um cometa que estava passando, tá? Nesses 10 dias, do dia 12 de maio para frente. Agora veja que curioso. A viagem de Pedro Álvares Cabral de Lisboa até o Brasil, né? Tirando com exceção do navio que se perdeu mais ou menos ali no litoral africano, foi uma viagem tranquila, sem contratempos, sem sobressaltos.
Esses 3 dias que eles desceram de Porto Seguro até o Cabo Frio foram tranquilos. Eles, quando rumam para a África, parece que a sorte os abandona. Parece que eles abandonaram o Brasil e a sorte ficou aqui. Por quê? Vejam o que vai acontecer. 23 de maio, 2 semanas depois da partida, num sábado também, eles atingem o Cabo da Boa Esperança. Lembrem-se que esse Cabo da Boa Esperança é aquela pontinha sul da África, que foi contornada primeiro pelo Bartolomeu Dias, que está nessa esquadra do Pedro Álvares Cabral. Ele pilota uma das caravelas. E ele batizou esse cabo de Cabo das Tormentas, porque ele viu que era difícil navegar ali, o mar era revoltoso, ventos, correntes contrárias, enfim. Ele achou tormentoso aquilo ali. Ele achou aquilo ali tormentoso, ele enfrentou uma tempestade pesada ali, tá. Então ele batizou de Cabo das Tormentas. Mas como dobrar aquele cabo era o primeiro passo para atingir as Índias, o rei de Portugal rebatizou o cabo como Cabo da Boa Esperança. Era a esperança de Portugal. Bartolomeu Dias ficou muito frustrado porque a tripulação dele, na primeira vez que ele foi, antes do Vasco da Gama, não permitiu que ele seguisse até a Índia. Fizeram uma espécie de motim e obrigaram ele a voltar. E agora ele ia realmente atingir as Índias, né? Porém, né, nos Lusíadas de Camões, ele usa uma figura, então ele chama o Cabo das Tormentas, né? Aquela paredão rochoso lá que é o cabo propriamente, né? Do continente africano. O Camões chama esse cabo de Adamastor, que é um gigante da mitologia grega. E eu poderia dizer o seguinte para vocês: Adamastor se vingou do Bartolomeu Dias, e quem tinha razão era o Bartolomeu Dias. Aquele cabo não era o Cabo da Boa Esperança, era o Cabo das Tormentas, porque de fato eles vão, no dia 23 de maio, pegar uma tempestade muito violenta e 4 naus vão naufragar ali, tá? E algumas que não naufragam se perdem das outras, se desgarram. Então foi uma tempestade terrível. Ironicamente, a embarcação do Bartolomeu Dias naufragou e ele morreu também ali. Então ele não conseguiu chegar até as Índias. Ali naquele cabo que ele tinha batizado alguns anos antes como Cabo das Tormentas, uma tormenta fez com que o navio dele, a caravela dele, afundasse e ele morreu ali, tá? Bem, parece que Bartolomeu Dias tinha razão, né? O nome mais adequado para esse cabo talvez fosse Cabo das Tormentas. O que acontece? Algum tempo depois, alguns dias depois, as naus sobressalentes vão se reagrupar ali no litoral africano, mas eu vou falar isso em outro vídeo, para não ficar muito longo, tá beleza? Então é isso, a partida de Cabral de Porto Seguro até quando ele chega no sul da África e esse desastre que aconteceu, uma forte tempestade que pegou a esquadra dele e fez naufragar metade das embarcações. Beleza, pessoal? No próximo vídeo eu continuo.